Bom dia. Hoje numa manhã gostosa, num domingo desse, né? Reunir com a família, almoçar gostoso, reunir com os filhos, com a esposa. Isso é bom demais, né? Hoje a mensagem vai para os casamentos, porque tem muito casamento sofrendo por falta de orientação. Mas antes, eu quero ressaltar aqui uma coisa aqui que eu não falei em nenhum vídeo ainda. Que você tem que entregar a vida para Jesus, né? Eu falei em todos os vídeos isso aí. Só que para você entregar a vida para Jesus, você precisa descer as águas. Para você descer as águas, você tem que procurar uma religião, uma igreja e pedir. Porque não tem como você entregar a sua vida a Jesus e não descer as águas. Tem que procurar uma igreja evangélica e pedir. Pedir para um pastor, para alguém, um ancião, alguém que você quer batizar. Que aí você vai conseguir servir a Deus. Que aí aquela velha pessoa, aquele velho homem, aquela velha mulher vai morrer ali nas águas, vai ficar ali nas águas e você vai ter o perdão de Deus e ali vai começar uma nova vida. E assim, meus vídeos é para ajudar pessoas que estão descrentes e pessoas que não acreditam que pode conseguir. Meus vídeos é para isso, porque eu só ajudo na fé, com minhas palavras e com meus testemunhos. Eu ajudo na fé. Mas você tem que buscar uma igreja para poder batizar e poder servir legalmente a nosso Jesus Cristo. E não esqueça de compartilhar o joinha lá, para o YouTube entender que as mensagens são boas, tá? Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de compartilhar com as pessoas que você acha que precisa ouvir essas mensagens. Às vezes tem um casamento que não está muito legal. Às vezes você que está ouvindo essa mensagem aqui, ó, meu casamento não foi muito legal durante um bom tempo. Por quê? Eu vivia no pecado, na vida de vícios, na imundícias do mundo, né? E Deus permitiu que acontecesse o pior comigo para que eu possa abrir minhas vistas, para que eu possa arrancar as escamas das minhas vistas, para que eu possa enxergar a família maravilhosa que eu tenho. Eu consegui tudo, casa, carro, tudo, tenho emprego e vivi uma vida maldita, porque fazia tudo errado. Não obedecia ao nosso Senhor Jesus Cristo como deveria. E na Bíblia fala em vários lugares do casamento. Fala em 1 Coríntios, Provérbios, fala em Marcos, Hebreus, vários lugares fala de casamento. E hoje nós vamos falar de casamento e nós vamos pesquisar na Bíblia o que a Bíblia fala de casamento. Porque se você não tiver uma relação com Jesus no seu casamento, o inimigo vai entrar, ele está achando uma brecha para entrar e fazer uma destruição no seu casamento. Então nós temos que ter uma relação com Deus, com o nosso Jesus Cristo, para que isso não aconteça, para que não venha dar brecha para ele, como aconteceu comigo, né? De brechas de vícios. Vivia brigando, discutindo. E já chegou em caso que eu teve que sair de casa pelos vícios, por causa dos vícios. Pela justiça. Porque a mulher hoje, se você falar uma palavra errada para ela, você já está cometendo um delito na lei, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que tratar a nossa esposa como Cristo nos trata, né? E a mulher é a coroa do marido, então
nós temos que tratar ela muito bem. E vamos pesquisar na igreja, ou na igreja não, na Bíblia, o que fala sobre casamento em 1 Coríntios. 1 Coríntios, Paulo dá orientação sobre o casamento, de como tem que ser. Cada homem deve ter uma esposa e cada mulher um marido. Os casais devem permanecer juntos. Os casais não devem divorciar-se, exceto em caso de adultério. Então, assim, às vezes o casamento não está muito legal, está discutindo, brigando, mas não houve adultério. Um tem que perdoar o outro, tem que se entender. Senta, vai ler a Bíblia, vai para a igreja, entendeu? Conversa. Não teve adultério? Para que se separar? Para que divorciar? A não ser se tá havendo algum adultério, que é o que a Bíblia fala aqui, né? Mas mesmo assim, se houve adultério e você deu o perdão e a pessoa não errar mais, não tem problema nenhum vocês continuar juntos. Porque aí, como foi a palavra de ontem, né? A caridade, né? Tudo, ela passa por cima de tudo, né? E em Provérbios também fala assim, ó, 5,18. Diz que Deus quer os casais que sejam felizes. Deus quer que os casais sejam felizes. Então, se você está infeliz no casamento, alguma coisa está errada. Está distante de Jesus Cristo. O casal não está orando. Ou o homem ou a mulher está se privando da mulher, que não pode acontecer esse caso também, que em Coríntios 7 fala isso, entendeu? A mulher e o homem não podem se privar um do outro, para que não venha dar brecha para Satanás, né? Então, se o homem busca a mulher tem que ceder. Se a mulher busca o homem tem que ceder. Não se deve privar um ao outro. Então, em Provérbios 18:22 diz também, diz que quem encontra uma boa esposa encontra algo bom. Encontrar algo bom. E também em Marcos fala assim, ó, 10:9 diz que o que Deus pôs o mesmo jugo, a mulher pôs ao homem, não deve se separar. Então, o mesmo jugo da mulher é o mesmo jugo do homem, a não ser o caso de adultério, né? Você vê que em vários lugares a Bíblia fala de casamento, né? Você passeia na Bíblia, se for ver, você vai em vários lugares que fala da Bíblia. Agora eu vou falar de Hebreus, ó. Hebreus 13:4 diz que o casamento seja honroso entre todos. Então, nós temos que vigiar mais o nosso casamento. Nós temos que cuidar mais do nosso casamento. É um matrimônio, entendeu? Ainda mais se tiver filhos, como eu tenho, né? Tenho 2 filhos. E durante um bom tempo eu deixei brecha para o inimigo trabalhar na minha vida. Eu posso falar com todas as palavras, com total segurança que Deus que manteve o meu casamento e minha vida. Eu posso falar com todas as palavras que eu sou um milagre, a minha vida é um milagre. Porque teve várias vezes que eu queria desistir até de viver. Queria desistir até de viver. Mas Deus trabalhou na minha vida, no meu casamento, na minha família e na minha casa. Hoje estamos muito felizes, graças a Deus. Tem paz dentro de casa. Tem paz de verdade. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos. Porque a minha vida foi muito atribulada. E hoje eu quero passar para quem estiver ouvindo esses vídeos, vendo esses vídeos, que se Deus foi comigo, Ele pode ir com você também. Ele pode, mas para isso você tem que, joelhinho no chão e rosto no pó, como eu fiz.
E várias noites de lágrimas, chorando para Deus mudar aquela situação. Não é para sua família não, para sua esposa não. Você tem que chorar para Deus, para que mude aquela situação. Foi o que aconteceu comigo. Várias noites sem dormir, dava uma cochiladinha, acordava, orava, só orando e chorando e clamando a Deus, num lugar que só Deus sabe onde eu estava. E em Hebreus também fala, 13:4. E Coríntios 7:4 diz também assim, ó: a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no do marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no da mulher. Então, quando você se casa, o homem não tem mais domínio do seu próprio corpo. E a mulher não tem domínio do seu próprio corpo. Então, é um cuidando do corpo do outro. Por isso que é uma carne só que fala. Então, você tem que cuidar muito bem do corpo da sua mulher. E a mulher cuidar muito bem do seu corpo. E quando o marido falar uma coisa para a mulher e não haver ali um consentimento de entendimento e compreensão dos dois, os dois têm que conversar certinho, sem poder aumentar a voz um com o outro, sem alterar a voz um com o outro. Por quê? Se a mulher é a coroa do homem, o que te faz ser rei? É uma coroa, não é? Não é uma coroa que te faz o homem ser rei? Sem a coroa, o homem não é rei. Então, ali, um tem que ouvir o outro e entrar no consentimento de bom senso ali. A mulher sem o homem, ela não tem onde pôr a coroa. E o homem sem a coroa também não tem como ser rei. Então, é uma junção dos dois ali. Os dois têm que estar bem em compreensão e entendimento, andando de mão junta, olhando para o mesmo lado, andando para o mesmo lado. Se houve uma discórdia ali, ó, senta, veja onde está errando, veja onde que foi a discórdia, não dá brecha para o inimigo, não dá brecha para o Satanás entrar e fazer uma destruição nos casamentos, na sua vida. Se o homem busca te dar um carinho, não rejeita eles, não rejeita ele. Porque na Bíblia fala que não pode se privar, né? Se a mulher veio te dar um carinho, um abraço, um beijo, não rejeita. Se a mulher fala, ó, eu te amo, retribui, falou também, te amo, minha varoa. Retribui aquilo que ele está te passando. Para quê? Para que o inimigo não venha achar uma brecha. Hoje eu tenho total experiência, eu sou 22 anos casado. Eu tenho um filho de 22 e uma menina de 12. Graças a Deus, muito bem saudáveis, com a saúde intactas. E Deus vai trabalhando, entrega na mão de Deus. Porque, às vezes, que nem eu vou falar da minha própria vida. Às vezes, o meu filho ia para a igreja conosco. Ele deixou de ir para a igreja porque ele viu que eu fazia coisa errada. Por causa de mim, ele viu que eu fazia coisa de errada. Eu acho que ele deixou de perder um pouco a fé por causa de mim. Porque ele falou, ó, meu pai vai à igreja e faz tudo errado. Meu pai vai na igreja e faz tudo errado. Então, não vou mais. Só que hoje ele é de maior. Então, hoje é Deus que vai trabalhar na vida dele. Por quê? Eu de um mau exemplo. Só que agora ele pode estar vendo diferente. Se ele quiser ir para a igreja, ele pode ir. Qualquer momento, qualquer hora.
é que às vezes ele vê a capa do livro, mas ele não vê o que Deus tem, o plano de Deus. Não consegue entender. Mas quando a gente vai ficando mais experiente, mais velho, a gente vai entendendo. Olha, eu demorei para entender o plano de Deus na minha vida. Estou com 43 anos. E conheço mais gente que foi assim, ou foi até mais além. Passou de 50 anos. Eu ainda dou graças a Deus, ainda que foi com 43 anos. Então, assim, eu quero falar para todos os casais. Quando houver uma discórdia, não precisa brigar, alterar a voz um com o outro, ameaçar, agredir, não. Não precisa de nada disso. Senta. Vai conversar. Vai ver onde errou. Vai ver onde está errando, onde está errado. Vai ver. Vai fazer uma oração. Se não é batizado, procura uma igreja evangélica. Vai batizar, vai servir a Deus. Vai servir a Deus. E se é batizado, volta para a igreja. Se estiver desviado, volta para a igreja. Vai fazer um concerto com Deus. Como foi o meu caso, eu era batizado. E desviei. E hoje eu fiz um concerto com Deus, graças a Deus. E estou muito feliz. E assim eu almejo por todas as famílias. Porque é muito triste você saber de que pelo menos da minha parte, eu falo que eu fico muito triste quando eu vejo uma família se destruindo, um casal que está acabando por falta de Deus na vida deles. Que nem no meu caso, eu não tive ninguém para falar para mim, me dar um conselho, não. Eu tive que buscar sozinho em Deus. Às vezes é assim, entendeu? Às vezes Deus te isola em certos lugares para você buscar Ele e mudar todinho a sua história. Às vezes tem algum servo de Deus, Deus usa algum servo de Deus para vir falar aquilo que você quer ouvir, um empurrão, né? Falar, ó, Deus tá querendo falar com você, entendeu? Você tem que orar para Deus. Te dar uns conselhos, né? Então, assim eu falo para todos os casais que estiveram ouvindo, que ouvir chegar essa mensagem, que as minhas mensagens é para dar um apoio, uma força de fé, um empurrãozinho. É como tirar de exemplo. Mas você que não é casado, você tem que casar. E você que não é batizado, você tem que batizar. Você tem que procurar uma igreja evangélica e pedir o batismo, ok? Eu quero fazer uma oração pela família, pelos casais e para aquelas pessoas que estão sofrendo naquele país que está em guerra e em terremoto, ok? Vamos fazer a nossa oração. Pai nosso, como Deus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal, porque o Senhor é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ó Deus de Israel, Criador do céu e da terra, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia, Senhor Jesus Cristo, de todos os casais, Senhor Jesus Cristo, de toda a família, Pai querido, de todo marido, de toda mulher, de todos os filhos que estão sofrendo nesse momento, Pai querido. Dá discernimento, dá compreensão, dá paciência, Senhor, dá caridade no coração deles, dá santidade, ensina eles, Pai querido.
para que eles possam ter uma vida feliz, assim como o Senhor diz, que Deus quer que os casais sejam felizes. Ô Pai querido, que assim seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor guarda, proteja e faça um milagre também naquelas pessoas que estão naquelas guerras, naqueles países de guerra, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo, o Teu anjo da paz lá e termine com aquela guerra. Envia, Pai querido, também o Teu anjo para ajudar aquelas pessoas que estão naquele país de terremoto, Senhor Jesus Cristo. Guarda, proteja e faça um milagre também, Senhor Jesus Cristo, naquelas criancinhas dos orfanatos, nos velhinhos dos asilos, aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais desenganados pelos médicos, Senhor, aquelas pessoas que estão nas ruas mendigando, Pai querido, ô Deus Todo-Poderoso, toma providência, Senhor Jesus Cristo, guarda e proteja também, faça um milagre e muda aquelas pessoas, Senhor, que estão nos cárceres, nas cadeias, nas penitenciárias, Senhor Jesus Cristo, muda aquelas pessoas para quando sair daquele lugar, sair uma pessoa mudada em Cristo, um servo de Deus, Senhor Jesus Cristo. Se eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus Cristo, amém. E que seu nome seja sempre eternamente louvado. E que eu e minha casa serviremos o Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa guardar e proteger os meus filhos de qualquer mal, de qualquer cilada do inimigo, guardar e proteger, Senhor Jesus Cristo, a minha casa, fazer um muro de fogo em volta, Senhor Jesus Cristo, protegendo e guardando, para que o seu nome seja sempre eternamente glorificado, porque eu e minha casa serviremos o Senhor em nome de Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor possa se acampar com o teu Espírito Santo no meu lar, Senhor Jesus Cristo, na minha casa, que o Senhor possa se acampar com os teus anjos na minha casa e no meu lar, Senhor Jesus Cristo. Assim seja feita a tua vontade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Jesus Cristo, e que o seu nome seja sempre eternamente glorificado. Amém. Domingão gostoso, fazer um almoço com a família, sentar e só conversar coisas boas. Vamos aguardar para amanhã uma nova mensagem falando da palavra de Deus.